Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12. A palavra de Deus diz assim: Alguns dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos, a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Nisso vieram alguns a trazer-lhe um paralítico, carregado por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os teus pecados. Ora, estavam ali sentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados, senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si, e perguntou-lhes: Por que arrazoais desse modo em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados são os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu à vista de todos, de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. Havia um programa na televisão que o apresentador, alguns anos atrás, eu vou falar, eu acho que os irmãos vão lembrar do programa, inclusive do apresentador. Ele terminava o programa dizendo assim: saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Estão lembrados, né? Saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Palavras sábias, né? Quando se tem saúde, quando se está em paz, tendo saúde, a possibilidade de lutar pelas outras coisas. Aquelas palavras dele expressavam que saúde é o que há de mais importante. Mas será que realmente saúde é o que há de mais importante? Tem gente que não liga muito para a saúde, né? Até o momento que perde a saúde. Aí aprende a dar valor à saúde no momento que perde a saúde. Mas será que a saúde é realmente o que existe de mais importante? Será que realmente a saúde é o que a pessoa mais necessita na vida, é saúde? Jesus demonstra aqui que há algo que é mais importante que a saúde. Jesus demonstra aqui que o perdão para os pecados é muito mais importante que a própria saúde. Perdão para os pecados é mais importante do que qualquer outra coisa. Jesus deixou aqui muito claro. Tentem imaginar essa cena do que aconteceu. Jesus havia iniciado o seu ministério, estava pregando pela Galileia, curando e pregando, e aí ele retornou à cidade de Cafarnaum, onde ele havia iniciado o seu ministério. Quando a multidão soube que ele estava em casa, a multidão afluiu, maneira que ninguém podia nem se aproximar da casa.
Jesus viu aquela multidão, o que ele fez? Ele começou a curar? Não. Aqui a palavra de Deus, o texto diz que ele começou a fazer o quê? Versículo 2: lhes anunciava a palavra. Lhes anunciava a palavra. Qual era a palavra que Jesus estava anunciando ali na Galileia durante o seu ministério ali? A gente percebe, nós vemos aqui no capítulo 1, versículo 15, qual era a pregação de Jesus durante o seu ministério. Ele começou o seu ministério já anunciando essas palavras: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nas boas novas. Evangelho significa boas novas. As boas novas que o Salvador prometido havia chegado, era Ele. Então Jesus viu aquela multidão na porta da casa, não perdeu tempo. Começou a pregar a palavra para aquela multidão, anunciar o Evangelho para aquela multidão. E havia um paralítico com 4 homens carregando no seu leito. Não é o leito igual temos hoje, né, de madeira ou de ferro ou de outro material, com 4 pés, um colchão, cabeceira, não. O leito aqui era feito de tecido resistente, parecido com esses colchonetes para acampar, né? A turma que acampa conhece, né, esse colchonetezinho, né? Só que seria algo um pouco mais resistente. E aquele paralítico deitado ali naquela, vamos dizer assim, naquela cama portátil, né? Naquela cama, ele deitado, e cada um dos amigos pegando numa ponta, como se fosse uma maca, né? Semelhante a uma maca, e levando aquele homem, porque eles criam que Jesus era o Salvador prometido, o Messias, e eles ouviram falar de Jesus realizando os sinais messiânicos. Os profetas anunciaram que quando o Messias, o Salvador prometido, viesse, ele curaria os coxos, faria os surdos ouvirem. Então aqueles homens pegaram lá o seu amigo, aqueles 4, e se aquele homem permitiu isso, é porque ele também pensava e confiava assim. E foram a Jesus. Só que não conseguiram aproximarem-se da casa, por causa da multidão. O que eles fizeram? Desistiram? Ah, não está dando. Às vezes nós já desistimos com tanta facilidade das coisas, não é? Às vezes nós queremos tudo muito fácil. Eles viram a dificuldade, eles não desistiram. Eles encontraram uma solução para levarem aquele homem até Jesus. Jesus estava na porta, ali dentro da casa, na porta, aquela multidão, ele ensinando ali. Eles pensaram, vamos pelo telhado. Deram a volta na casa, foram por trás, abriram um buraco no telhado, e aí também a gente tem que explicar. Não é esse tipo de telhado com telhas, não. Eram casas de calcário, semelhante a essas que existiam aqui no Brasil, alguns lugares ainda existem, né? Pau a pique, né? Eram casas de blocos de calcário, o teto de argamassa com estrutura de juncos, né? De varas, aquela argamassa. Então eles não afastaram telhas, não. Literalmente eles abriram mesmo um buraco no telhado, e um buraco grande, né, para passar aquela cama daquele homem, né, e diz que fez com que aquele homem descesse, né, diante ali, junto de Jesus. Eles ainda certamente amarraram ali umas cordas naquelas 4 pontas de seu leito e baixaram ali. E diz que quando Jesus viu a fé daqueles homens, inclusive daquele paralítico, que também não desistiu, podia ter desistido, podia ter dito aos seus amigos,
deixa para lá, está dando muito trabalho, vão voltar para casa. Não, ele também quis ir até o fim. Jesus olhou para aqueles homens, versículo 3 diz que vendo-lhes a fé nele, fé em Jesus Cristo, crendo que ele era o Salvador, o Messias prometido, Jesus então disse àquele homem: levanta, toma tua cama e anda. E aquele homem imediatamente tomou sua cama e saiu andando. Foi isso? Não. O que Jesus disse àquele homem diante da sua fé nele? Filho, perdoados são os teus pecados. Jesus deixou muito claro que era muito mais importante para aquele homem ser perdoado dos seus pecados do que ser curado da sua paralisia. O perdão para os pecados era mais importante que a própria saúde daquele homem. É o que há de mais importante para qualquer um de nós, é o perdão para os pecados. Lá em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a justa retribuição para o pecado do ser humano, a justa retribuição, o justo pagamento. Salário é isso, é o pagamento ao qual se faz jus, né? O justo pagamento para os nossos pecados é a morte. E quando a Bíblia aqui fala em morte, não é somente a morte física. A palavra que era usada para morte é literalmente separação. Literalmente separação. E tinha esse significado também de morte. E é muito claro o porquê. A pessoa que morre está separada dos vivos, não é? Então, é a palavra thanatos, lá do grego. E aparece aqui no original grego, é thanatos. Salário do pecado é a morte. Não só a morte física, como também a separação de Deus por toda a eternidade, a morte espiritual. E a consequência da separação de Deus é o sofrimento eterno, por toda a eternidade, sem oportunidade mais de mudar essa situação. A oportunidade que nós temos de mudar essa situação é aqui, é agora. Cada dia que o sol nasce, o ser humano está tendo a oportunidade de se arrepender de seus pecados, de crer em Jesus de todo o coração, para ser perdoado de seus pecados. Na eternidade, não. Quando se parte para a eternidade, ou se parte salvo ou condenado, dependendo da opção que nós fizemos em relação a Jesus, enquanto vivemos aqui. Por isso que Jesus perdoou os pecados daquele paralítico, daquele enfermo. Muito mais necessário, muito mais importante o perdão para os pecados dele. O que você julga importante? O que você está priorizando? O que você está buscando? Qualquer uma dessas coisas é passageira. Qualquer coisa que nós buscamos, qualquer coisa que nós investimos, fica aqui. A nossa vida um dia termina. E quase sempre nós não fazemos planos contando com esse fato, que a nossa vida um dia aqui vai terminar. Quase sempre nós vamos fazendo nossos planos como se fôssemos ficar aqui para sempre, como se fôssemos viver aqui para sempre. Mas o fato é que esse momento chega. Um filósofo pessimista uma vez escreveu que a única certeza que se tem a respeito de um ser humano quando ele nasce é que um dia ele vai morrer. É tétrico. Podemos imaginar, que coisa tétrica, que coisa mórbida, que coisa pessimista, mas é verdade. A única certeza na vida
é que um dia essa vida aqui nesse mundo termina. E você já está preparado para esse momento? Você já está preparado para a eternidade? Ou você está vivendo aqui uma vida separada de Deus pelos pecados e vai continuar separado de Deus na eternidade? E como a Bíblia diz, a separação de Deus na eternidade é um tormento terrível. É importante, portanto, perdão para os pecados, é a coisa mais importante. E há pessoas que se importam realmente com isso, mas estão buscando perdão para os pecados de maneira errada. Bom, deixa eu fazer as contas aqui dos meus pecados. Essa semana eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, fiz isso. Então deixa eu ver o que eu preciso fazer agora. O que eu preciso fazer agora para zerar esses pecados? Bom, então vou fazer isso de bom, 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 vou fazer isso de bom. Eu acho que aí dá para contrabalançar os pecados que eu andei cometendo. Não adianta. A Bíblia diz, lá em Efésios capítulo 2, que por meio das obras ninguém será salvo. Por meio das obras ninguém será salvo. E diz lá a palavra de Deus que Deus já nos criou para essas boas obras. Então, quando nós estamos fazendo boas obras, nós já estamos fazendo aquelas coisas para as quais fomos criados. Não há mérito algum. É como costumamos dizer, não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. Não nos traz mérito algum para apagar os nossos pecados. Só Jesus perdoa os nossos pecados. É outra verdade que nós encontramos nesse texto, e é necessário que você creia nisso de todo o coração. Só Jesus perdoa os nossos pecados. Vejam que havia aqui autoridades religiosas presentes naquele momento. Estavam sentados. A multidão lá fora em pé. Diz aqui que eles estavam sentados. Provavelmente eles conseguiram entrar na casa e sentar. Eles gostavam de posição de honra, né? A multidão está aí fora, mas nós estamos aqui dentro, junto do rabi. Estamos aqui dentro, junto do mestre que está ensinando. E quando Jesus falou isso, perdoados estão os teus pecados, eles se arrepiaram. Pensaram, isso é uma grande blasfêmia. Só Deus perdoa pecados. Nenhum homem pode perdoar pecados de ninguém. Olha, meu querido, nisso eles estavam certos. Ninguém tem autoridade para perdoar pecado de ninguém. Só Deus tem esse poder. Eu sou um pecador, como é que pode chegar alguém para mim e dizer assim, pastor, eu fiz isso, deixa eu confessar meu pecado para você, pastor. Agora eu quero uma absolvição, agora eu quero que você perdoe meu pecado. Não, eu não posso perdoar pecado de ninguém. Eu sou pecador também. Sou perdoado também por Jesus Cristo, pela graça de Deus. Não posso perdoar ninguém do pecado que ele cometeu. Nisso eles estavam certos, mas numa coisa eles estavam errados. Eles não entenderam que estavam diante de Deus. Deus que se fez homem, Jesus. Eles não haviam entendido isso ainda. Aí o que Jesus fez? Bom, o que é mais fácil dizer? Qualquer pessoa pode dizer, teus pecados estão perdoados. Qualquer um pode dizer isso. Agora, se os pecados estão perdoados mesmo, aí é outra história, né? Os pecados estão perdoados. Mas qualquer um pode dizer, perdoar os teus pecados. Agora, quem é que pode dizer, toma tua cama e anda? Quem é que tem esse poder
para fazer esse paralítico, provavelmente era um tetraplégico, né? Sob a cama, paralítico total. Quem é que tem esse poder para curá-lo, curar o paralítico e ele sair andando? Aí Jesus disse: para que creiais em mim? E usou um título que o Antigo Testamento atribuía ao Salvador quando ele viesse, Filho do Homem. Alguns profetas, como Daniel, por exemplo, atribuíram esse título ao Salvador que viria. Deus que se faria homem para nos salvar. Ele diz então, Jesus, aqui olha, versículo 10: para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados. Então o que Jesus estava dizendo? Vou provar que eu tenho autoridade para perdoar os pecados. Em outras palavras, vou provar que sou Deus. Só Deus tem essa autoridade. Vou mostrar isso para vocês. E virou para o paralítico e falou: toma a tua cama, vai para a tua casa. O que aconteceu? Com a maior naturalidade, o texto dá a entender isso, que imediatamente ele se levantou, enrolou a sua cama, botou debaixo do braço, foi para casa. Porque Jesus é Deus. Então ele tem esse poder, só ele, mais ninguém. Só ele tem esse poder para perdoar os nossos pecados, porque ele é Deus. O próprio Deus que se fez homem, para sofrer o castigo pelos nossos pecados lá na cruz. Ninguém podia sofrer o castigo pelos nossos pecados. Todos são pecadores, todos nós. Deus tomou forma humana, entrou na nossa história, né? Digamos assim, ele saiu da eternidade, entrou na nossa história, nasceu como uma criança, nunca pecou, para que pudesse existir um ser humano sem pecados, para levar sobre si o pecado de todos nós. E é por isso que ele pode perdoar os nossos pecados. Ele é Deus. E ele sofreu lá na cruz o castigo de todos os nossos pecados. É por isso que lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, diz assim: em nenhum outro há salvação. Está falando aqui a respeito de Jesus. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Só a fé em Jesus Cristo, só a nossa fé objetivada na pessoa de Cristo. O nome Jesus Cristo, né, se refere a essa pessoa, é que pode nos dar salvação, perdão para os pecados, a certeza da vida eterna com Deus pelo perdão dos pecados. Então é preciso confiar em Jesus. Voltando ao versículo 5 aqui de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, voltando ao versículo 5, Jesus perdoou os pecados daquele homem, por quê? Porque viu a sua fé. É a condição para Jesus perdoar os nossos pecados, é a nossa fé nele. Às vezes nós temos muitas dúvidas, nós temos muitos questionamentos, mas nós não podemos permitir que nossas dúvidas, nossos questionamentos nos impeçam de colocar a nossa fé em Jesus Cristo. Nós precisamos dar esse passo de fé. Eu creio que Jesus é Deus que se fez homem. Eu creio que Jesus, lá na cruz, sofreu o castigo pelos meus pecados. Eu creio que ele não ficou morto, eu creio que ele ressuscitou. E eu creio que ele perdoa os meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu não quero mais ser um pecador.
mas reconheço a minha incapacidade. Por isso, Senhor Jesus, peço perdão para os meus pecados. Perdoa os meus pecados, Senhor Jesus. Entra no meu coração. Cria em mim uma nova disposição, Senhor Jesus. Cria em mim a disposição, o desejo verdadeiro, profundo, é de te obedecer, de fazer a tua vontade, não mais o pecado. Faz de mim uma nova criatura. E Jesus prometeu, está no Evangelho de João, capítulo 6, qualquer que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele não disse para aquele paralítico: estou vendo sua fé, entretanto você é muito pecador, você não serve para mim. Ele não disse isso para o paralítico, não. Ele, vendo a fé daquele paralítico, ele disse: teus pecados estão perdoados. É isso que Jesus faz com todos nós, é isso que o Senhor Jesus faz com todo aquele que realmente vem a Ele com verdadeira fé em seu coração. Ele perdoa. Nós não merecemos. É favor imerecido, porque Deus quer assim. Porque Deus nos ama. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você pode dormir essa noite com essa certeza no seu coração, com essa paz no coração: meus pecados estão perdoados. Eu tenho plena comunhão com Deus agora. Eu tenho a vida eterna que Ele me dá. Você pode ter essa certeza. Basta colocar toda a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Faça isso. Tome essa decisão. Você que está assistindo o culto pela internet, você que está aqui sentado entre nós, não sei exatamente o tipo de decisão que você precisa tomar. Talvez você já tenha ouvido o Evangelho tantas vezes, talvez você goste, mas mais do que gostar, você precisa dessa decisão de fé. Você precisa do perdão dos pecados. Todos nós precisamos. Quem sabe talvez você seja crente em Jesus, mas tenha deixado esfriar aquela chama da fé em Cristo. Tenha andado afastado dele, queira retornar, queira tomar essa decisão. Quem sabe você seja essa noite um crente em Cristo que quer se consagrar mais a Jesus. Aproveite esse momento de decisão. Entregue sua vida ao Senhor Jesus, ou reconsagre a sua vida ao Senhor Jesus. A tua fé te salvou, disse o Senhor Jesus certa vez. E aqui ele disse ao paralítico: perdoados estão os teus pecados.